E aí, galera, salve, salve. Espero que vocês estejam bem. Então, né, após essas 2 semanas que nós ficamos sem videoaula, sem conteúdo exatamente, né, que nós tivemos na semana passada a SEI e na semana retrasada atividade, que finalizou nosso terceiro bimestre, e a gente retorna aí com o tema 9, como vocês estão vendo, que fala sobre a civilização romana e as migrações bárbaras. Obviamente, se a gente for falar sobre a civilização romana de maneira bem específica, bem detalhada, a gente fica um ano, podemos dizer assim, inteiro. Porque na faculdade eu fiquei 6 meses só vendo civilização romana. Então, com certeza, e olha que eram 4 aulas por semana, não somente duas, como nós temos em história com vocês, né? Então é um tema bastante denso, né? Com bastante questões a serem estudadas, trabalhadas, porém nós temos que nos ater a algumas. Ainda mais nessa questão da suspensão de aulas, de pandemia, a gente acaba tendo praticamente uma semana para trabalhar o tema, né? Então são 2 aulas. E aí para o vídeo não ficar muito longo, para a videoaula não ficar gigantesca, a gente vai ter que dar alguns focos, certo? Em algumas questões. Então vamos lá, né? Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho da formação. Então, a formação da sociedade romana é, aconteceu próximo ali da cidade de Roma, né, atualmente, capital da Itália, obviamente. Então, para quem eventualmente não saiba, ali é bem no centro da Itália mesmo, né, Roma fica, por volta de 753 a.C. Quer dizer, dentre todas as civilizações da antiguidade que nós estudamos até aqui, não à toa os romanos vêm por último, justamente porque eles se formaram posteriormente. Então, eles foram os últimos, basicamente, de todos os povos que nós já estudamos até agora, desde os antigos egípcios, né, da antiga Mesopotâmia, passando pela Grécia, os fenícios, persas, né, enfim, os macedônios, e também os hebreus. E aí, a história de Roma, assim, a gente não pode dizer que é algo tão gigantesco, porque tem, por exemplo, se a gente for pegar o Império em relação ao Império Romano do Ocidente, né, que durou até 476 depois de Cristo, como diz aqui, são menos de 1000 anos, né? Aliás, é um pouquinho mais de 1000 anos, né? Então, se for comparado, por exemplo, né, se a gente comparar os antigos romanos com outros povos, é uma duração curta. Obviamente que 1000 anos, né, muita coisa, os romanos foram extremamente importantes, né, trouxeram muitas novidades, muitos aprimoramentos, porém é uma história, se comparada a outros povos da antiguidade, não muito longa. E a gente destaca 4 pontos, basicamente, né, dentro da estrutura da antiga civilização romana: a religião, a arquitetura, a escravidão e a questão militar, né, o exército romano, certo? Então vamos lá, religião, primeiramente, né? A religião, né, dos antigos romanos, eles eram politeístas também, assim como todos os outros povos da antiguidade que nós estudamos, exceto os hebreus, como vocês devem se lembrar. E aí, assim, a imensa maioria dos deuses romanos foi retirada do panteão dos deuses gregos. A gente costumava brincar na faculdade, né, que Roma era uma cópia não tão elaborada da Grécia Antiga. A gente brincava, né? Obviamente que os romanos, por exemplo, na questão militar, eram muito mais desenvolvidos que os antigos gregos, até porque já tinha passado um tempo também, então essa tecnologia de guerra, nas estratégias de combate acabaram se inovando, se reinventando, né, evoluindo. Então, mas a gente tinha vários deuses, né? Então, por exemplo, a Vênus romana, né, Afrodite. Então, nós tínhamos Apolo, enfim, vários deuses que faziam referência, né, aos deuses.
gregos. Então, se a gente for citar aqui, tem uma enormidade, né, deles, que a gente via tanto no, na cultura romana como na cultura grega, né? Tipo Netuno com Poseidon e assim vai. Então, né, quem tiver interesse pode pesquisar isso aí um pouco mais. E eles tinham muita representatividade, quer dizer, muita importância, muita influência, muita interferência na vida e no cotidiano da população romana. Tanto que eram vários, né, deuses, vários templos, né, várias festas, né, em homenagem a esses deuses, assim como a gente viu um pouco também na Grécia Antiga. Né? E por influência grega também, no caso, teve a questão da arquitetura, da pintura, da escultura, né, como está dizendo aqui, a construção dos grandes templos, edifícios públicos, né, teatros, as arenas, estradas, aquedutos. Porém, né, se a gente for pegar principalmente nas arenas e nas estradas, os romanos elevaram demais, né, a questão do aprimorar aquilo que os gregos tinham deixado, né? Se a gente pega, por exemplo, o Coliseu romano, se a gente for comparar com os anfiteatros, né, as arenas gregas, ele tinha uma dimensão e uma forma de estruturação bem diferentes, né, e bem mais aprimorados. Então, porém, não dá para dizer que não era tudo isso devido e influenciado pela cultura grega. E a questão militar, que a gente vai ver que tinha uma fortíssima relação com a questão da escravidão, né? Era aquilo que garantia para Roma o sustento de Roma, através das dominações, das invasões, conquistas territoriais que os romanos foram fazendo. Né? Então, por exemplo, no período de maior expansão da civilização romana, que foi durante o Império, que consta aqui de 27 a.C. até 200 depois de Cristo, foi quando começou a decadência, né, do Império Romano e da civilização romana em si. A gente vê aqui, né, os domínios de Roma, eles iam desde a atual Inglaterra até o Oriente Médio. E não era só numa linha tipo Europa, Ásia, Oriente Médio, ainda tinha algumas regiões ali no norte da África. Né? Então, por exemplo, deixa eu só abrir um mapinha aqui para vocês, para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Então, essa daqui foi a extensão máxima do Império Romano, que nós podemos ver aqui, que ia desde a Inglaterra de fato, né? Não chegava a pegar as partes mais ao norte, como Escócia e tal, e nem atravessou o mar para chegar até hoje, hoje em dia são as duas Irlandas, né, Irlanda do Norte e Irlanda, mas a gente vê que passa tudo por aqui, né? Então a Inglaterra, pegando aqui parte de Portugal, Espanha, norte da África, boa parte da Europa aqui do centro para o sul, e chegando aqui até de fato o Oriente Médio, pegando aqui a Mesopotâmia antiga, né, a Síria. Então a gente pode verificar todas essas questões aqui referentes ao Império Romano. Então, né, super extenso, considerado, né, o maior império da história da humanidade, né, também do mundo antigo. Então essa foi a extensão aqui do Império Romano, né, com partes aqui do Egito, por exemplo. Então, essa foi a extensão máxima do Império Romano, que foi aí em 117 depois de Cristo, né? Certo? Então, voltando aqui para o slide, essa é a questão, quer dizer, cada território dominado pelos romanos, os romanos tinham como resultado dessa dominação escravos e os impostos que essas regiões dominadas pagavam aos romanos. Então, de certa forma, os romanos saíam ganhando duplamente por um território conquistado, tanto com os escravos como com os impostos que aquelas regiões dominadas passavam a pagar para os romanos, como está dizendo aqui, né? Porém, um território foi bastante complicado, que foi Cartago, que seria aqui, né? Essa região aqui, Cartago.
depois eles mudaram o nome, né? Então foi, inclusive com as guerras púnicas ocorrendo, que duraram praticamente 100 anos, os romanos ganharam, né, venceram essa guerra contra Cartago, porém foi extremamente desgastante e quase os romanos perderam. Então foi uma guerra contra os cartagineses aí bastante sangrenta e muito disputada. Os romanos se desgastaram bastante para vencer, inclusive os cartagineses, né, como vocês podem ver aqui, conseguiram atravessar o, como os romanos chamavam de Mare Nostrum, que era o nosso mar, porque eles dominavam tudo aqui, que hoje é o mar Mediterrâneo. Eles atravessaram e conseguiram chegar aqui na Itália mesmo. Então eles subiram com as embarcações por aqui, né? Chegaram no território mesmo, na parte continental da Itália e se aproximaram muito de vencer os romanos. Certo? Então, ó, a partir do terceiro, né, século depois de Cristo aí, o Império Romano começou a passar por uma crise política, né, e também econômica muito grave por conta do que? Da corrupção, dos luxos que os imperadores romanos sustentavam e ostentavam. E quer dizer, com isso foi faltando dinheiro para outras coisas, né? Como a gente vê hoje em dia, por exemplo, a corrupção. Se a corrupção acontece, falta dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte, para outros tipos de investimentos que são extremamente importantes para a sociedade. Para a nossa cidade, por exemplo, nosso estado, para o nosso país, enfim. E aí, naquela época não era diferente. E onde foi, em qual parte, né? Em qual elemento que essa falta de grana foi mais sentida? No exército. E aí o exército, né, não tendo mais investimento, quer dizer, vários soldados foram desertando, foram abandonando, outros foram ficando extremamente mal treinados, mal alimentados, mal armados, e isso impôs, né, uma série de problemas, como por exemplo a perda da quantidade de territórios conquistados, porque vários territórios, por exemplo, iam se rebelando contra os romanos e os romanos iam se retirando desses territórios. Então isso foi reduzindo, e reduzindo a quantidade de territórios, automaticamente reduzia também a questão, como está dizendo aqui, do pagamento de impostos. Então a arrecadação com impostos que os romanos tinham foi diminuindo cada vez mais. E aí, quanto mais diminuía a arrecadação de impostos, mais diminuía os investimentos romanos no exército e mais o exército se enfraquecia. Tanto que não à toa, por conta desse enfraquecimento militar, o Império Romano começou a sofrer as invasões, né, de vários povos. Esses povos germânicos, né, bárbaros, como eles chamavam, que eram povos que não falavam a língua latim, né, o latim romano, né, nem tinham os mesmos hábitos. Porém, depois que eles foram se... não tinham a mesma religião também, né, enfim, eram pagãos. Mas aí depois que eles foram entrando no Império Romano, eles foram incorporando a cultura, né, o idioma, enfim. E eram vários desses povos aqui, os visigodos, suevos, vândalos, alanos, francos, borúngios, érulos. Então, cadê essa galera aí? Vamos pegar aqui o mapinha deles também, aqui. Os povos bárbaros, né? Eles ou eram vizinhos dos romanos, né? Como tá aqui né? Ou então já faziam parte. Então, por exemplo, os visigodos aqui, estavam dentro do Império Romano. Saxões também, os alamanos, de certa forma, os vândalos, só que eles foram, os érulos estão aqui, né? Então aqui tem vários deles, eu vou providenciar também, né? Vou disponibilizar para vocês na plataforma esses mapas, lá no Google Sala de Aula. Então a gente pode ter ideia de como foi essa invasão de vários povos. E ficou assim um pouco parecido com a questão do helenismo que aconteceu na Grécia, porém, apesar de todo esse intercâmbio, né, cultural, linguístico, étnico, político, econômico, né, que causou todas essas profundas modificações no Império Romano, esses povos germânicos eles foram enfraquecendo a identidade romana. E aí, verificando essa fragilidade militar toda com a queda dos investimentos no exército, eles foram curtindo cada vez mais a ideia de invadir o Império Romano e se apoderando, tomando, anexando territórios dos romanos.
E os romanos, né, o exército romano não conseguia mais encarar de igual para igual, por exemplo, com força para vencer esses invasores vândalos, vamos dizer assim, né, esses povos germânicos que começavam a adentrar no Império Romano. Então, as batalhas eram perdidas, e aí o Roma foi se encolhendo e ficando, os romanos, né, foram ficando cada vez mais achatados, encurralados no próprio território que hoje é a Itália. E aí, né, em 395, esse imperador aí, o Teodósio, ele decidiu o quê? Fazer isso daqui, dividir o Império Romano em dois. Vamos lá. Que ficou assim. Quer dizer, Império Romano do Ocidente aqui em laranja, Império Romano do Oriente aqui em lilás. Imagino eu, que seja lilás, né? Eu chuto aqui lilás. Eu conheço de cores é lilás. As meninas, fatalmente, se eu tiver errado, vão me corrigir. Não, que os meninos não possam saber o que é lilás, obviamente, né, gente? Que não tem esse sexismo idiota. Porém, normalmente as meninas manjam mais dessas cores que os meninos. Tanto que tem um menino aqui que não tem certeza se é lilás, mas acha que é. Certo? Capital do Império Romano do Ocidente, Roma. Capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, que atualmente fica na Turquia e é a capital da Turquia, inclusive, né? Que é lá Istambul. Então, voltando aqui, né? Como está dizendo, o Império Romano do Ocidente se deu mal muito antes que o Império Romano do Oriente, durou só 400, até 476 anos, né, depois de Cristo. Então, ou seja, após a divisão, ele durou somente 81 anos, porque os povos germânicos justamente estavam mais instalados ali no Império Romano do Ocidente. A parte oriental não sofreu tanto com questão de invasão e ela se organizou melhor. Então, mesmo as tentativas de invasões ali que foram tentadas, o Império Romano do Oriente, que depois virou, e geralmente a gente conhece mais como Império Bizantino, né, de Bizâncio tal ali, que de Constantinopla era por causa do nome do imperador Constantino. Depois que o Império Romano do Ocidente caiu, eles mudaram o nome para Império Bizantino porque tinha uma cidade chamada Bizâncio, tal, bastante importante, então virou Império Bizantino aí. E durou até 1453. Quer dizer, após a divisão, eles duraram ainda mais, vamos lá, 1058 anos. Então, durou bem mais, né? Muito mais, durou mais que 1000 anos em relação ao Império Romano do Ocidente. Que aí, né, caiu no Império Romano do Oriente, lá o Império Bizantino foi conquistado pelos turco-otomanos em 1453. Antes da gente encerrar aqui, tem essa questão, por exemplo, né, do Império Romano do Ocidente em relação ao Império Romano do Oriente. A parte assim, por estar ali também mais próximo do núcleo do Império Romano, a parte ocidental ela continuou sofrendo com a questão da corrupção, os desvios, né, de verba, vamos dizer assim, de dinheiro, os desvios econômicos. Mesmo dividindo, a galera tipo, não tomou jeito. Mas também não adiantava mais porque o fim do Império Romano ali do Ocidente já estava dado. Né? Então o Império Romano do Oriente conseguiu se estruturar, se organizar melhor. E então a gente pode ver que fatores internos, como a corrupção, os gastos com luxo e a queda de investimentos no exército, facilitou para que fatores externos, essas invasões dos povos bárbaros, desintegrassem e pusessem fim na civilização romana e no Império Romano. Então, quer dizer, tipo, não foi, nossos povos bárbaros, tá? Mas eles tiveram a missão deles extremamente facilitada por conta dessa queda de investimento no exército, né, que gerou essa queda de arrecadação de impostos dos outros povos, a queda de territórios, enfraqueceu a questão da escravidão, que aí
enfim, as rebeliões de escravos aumentavam e já não eram mais tão facilmente controladas como antes. Então, todas essas questões aí influenciaram para o fim do Império Romano, certo? E só para a gente traçar um comparativo rapidão antes de acabar em relação à civilização grega, a questão da escravidão, no Império Romano os escravos tinham total condição de ter ascensão social, de sair da condição de escravos e se tornarem pessoas livres, né, ricas, até importantes, ocuparem cargos ali importantes. Então, se ele conseguisse, por exemplo, os gladiadores geralmente conseguiam fazer isso, né, que eles lutavam, ganhavam dinheiro, ganhavam fama, reconhecimento, né, ficavam famosinhos, digamos assim, trazendo para a linguagem atual. E aí eles conseguiam guardar uma grana, comprar a liberdade deles e ainda começar a investir em alguma coisa, comercializar, enfim, ou se tornar um dono de escravos. Então essa questão no Império Romano é interessante, porque não era tão hierarquizado, assim, tão estratificado como em outros povos da antiguidade que a gente estudou. Né? Os escravos eles conseguiam ter uma ascensão e uma mudança social nesse intuito aí na sociedade. Certo, galera? Então é isso aí, valeu, até a próxima, tamo junto, tchau, tchau.